Bom, estamos no nosso programa 177, também conhecido como centésimo, 77º programa. Com no- eh, já ganhamos um entrosamento com o nosso novo membro. A boa notícia é que logo, logo a Nora está de volta, já foi isentada da multa. Eu falei com a Almeida no nosso RH, inclusive mandei um áudio ali no nosso grupo. Ela se sentiu ameaçada, né? Claramente foi se sentiu ameaçada, mandou muitas fotos aí da sua viagem. Eu até pensei em compartilhar, mas vamos deixar para ela, se for o caso. Mas belíssimas fotos, então está isentada das multas, pesadas multas, né? Afinal de contas, todos vocês recebem poupudos salários, é importante dizer isso, ainda que correndo o risco da Receita Federal nos perseguir. Mas a TTPS Incorporation paga muito bem para que vocês, pelo menos uma vez por semana, estejam Bom, muito bem. Vamos começar o nosso bate-papo nessa semana, né? Para nós amantes do futebol, um dia meio triste, perdemos aí três cronistas esportivos, vamos falar isso no final. Mas hoje o nosso bate-papo não teria como ser diferente, começar ali pela desenrolada dessa tragédia aí do Rio Grande do Sul. Uma coisa que tem me chamado a atenção, além da própria tragédia em si, e quero que cada um de vocês fique à vontade para abordar o tema pelo aspecto que bem entender. Mas para mim foi muito simbólico a indicação do Pimenta, né, que é o secretário de comunicação, o ministro, né, titular da Secretaria de Comunicação, como representante do governo federal, né, foi um ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Assim, as más línguas, né, pessoas que têm a maldade no coração, podem até imaginar, puxa vida, acho que o governo está querendo colocá-lo numa vitrine para uma eleição a governador. Se for, eu acho que vai quebrar a cara. Mas o que me chamou mesmo a atenção é que a indicação de alguém voltado para a comunicação oficial do governo, a meu ver, denota que o governo está muito mais preocupado com uma narrativa do que de fato enfrentar o problema. Porque veja só, o que a gente está vivendo agora é o primeiro capítulo de uma tragédia que vai se estender por muito tempo, né? A reconstrução do Rio Grande do Sul vai levar um tempo danado. E ver todo o esforço do governo e da parte militante da mídia preocupado em caçar fake news e minimizar o espetáculo de cidadania e de solidariedade que a sociedade civil tem prestado, é uma coisa que me chama muita atenção e que eu tenho a impressão que na curva do tempo vai custar muito caro para o governo. Então, respeitando aqui, né, por ser um filho da terra, queria ouvir a opinião do Márcio aí sobre os últimos desdobros dessa tragédia que assolou aí o Rio Grande do Sul. Bom, é, agora parece que nós estamos terminando, né? Na vez passada eu até falei disso, né? Um tsunami, um terremoto e tal, ele acontece e acaba, né? Agora lá no Rio Grande do Sul não estava acabando, né? Porque parecia que ia melhorar e de repente piorou, né? Então, agora que parece que definitivamente a água está baixando e tal, agora que nós vamos ter o rescaldo, né, da tragédia. Nós ainda estamos no meio da tragédia, né? É, essa parte do aproveitamento político, isso aí, infelizmente, é uma característica, né, de quem está no poder atualmente, né? Então, não adianta nem a gente falar muito, coisa e tal, porque colocar lá o cara para faturar é a característica deles, né? O Lula, especificamente, tem essa característica, né? O Lula não governa, ele está em campanha, né? Ele sempre está em campanha, né? Ele nunca governou o Brasil, ele sempre esteve em campanha. Então, agora, e ele é um cara que aproveita qualquer situação para tentar tirar proveito político, é a visão que eu tenho, né? Eu me lembro, assim, uma das coisas que mais chocou, se é que dá para chocar ainda, né? Eu lembro que ele estava preso, o neto dele morreu. Eu tenho netos, vocês não têm, provavelmente, eu tenho netos, né? Eu sei o que é o sentimento por um neto. Ele foi lá, foi liberado para ir no enterro do neto e fez um comício na frente do cadáver da criança. É o jeito dele. É o jeito dele. Repetindo, repetindo o que É. ele já tinha feito no velório da Marisa, né? Não, ele faz assim, ele é assim, né?
Então, ele é um cara que está aí invariavelmente de olho, ó, meu, onde é que eu posso me dar bem nessa história. O problema, como eu digo aqui, o povo não é tão burro quanto eles gostariam que fosse, né? Quer dizer, aquela frase do Lincoln, né? Tem uma parte do povo que ele engana e vai enganar para sempre, né? Agora, tem uma parte do povo que você não vai conseguir enganar. E, assim como nós quatro conseguimos perceber isso, muita gente percebe isso, né? E, no fim, pode ser um tiro pela culatra, né? Pode parecer, ficou muito claro que ele está tentando se aproveitar da situação e isso pode ter um reflexo negativo, ao invés de positivo, tanto para a popularidade dele, quanto para a eleição para governador lá no Sul, em 26, né? Mas, enfim, já dizia o Barão de Tararé, meu conterrâneo, né? O Aporelli, né? Paris Torelli, dizia que de onde a gente menos espera, daí é que não sai nada mesmo, né? Então, é mais ou menos isso, né? Eu não espero porra nenhuma deles, ele correspondeu plenamente à minha expectativa. Só isso. Nem vou falar mais porque é desagradável, é triste, é chato. Ô Xará, a minha Né? versão da citação do Barão de Itararé que o Márcio fez é que jaqueira só dá jaca, né? Se você ficar debaixo de uma jaqueira esperando alguma outra coisa cair sobre sua cabeça que não seja uma jaca, você vai quebrar a sua cara, né? Jaqueira não dá rosa, jaqueira dá jaca. E aí concordo com o Márcio, não dá para esperar nada do Lula, ainda que, é, por mais que a gente já saiba do que ele é capaz, não deixa de ser chocante dado o tamanho da tragédia. Da semana passada para cá, o que que te chamou a atenção em relação a esse terrível acontecimento lá no Rio Grande do Sul? Parece que a gente combinou antes, porque as duas coisas que você falou são a minha bola dentro e a minha bola fora, né? É, depois eu vou citar. A bola fora é justamente o Paulo Pimenta. Eu acho que esse é o ponto mais baixo de toda essa história, né? Porque o resto é meio lacração e tal. Mas Paulo Pimenta é um candidato ao governo, né? Eu faço paralelo com quando nós tivemos a crise hídrica em 2002, 2001, em que o Fernando Henrique montou um gabinete de guerra para fazer o racionamento de energia elétrica e tal. Ele indicou o Pedro Parente, né, como chefe do grupo, né, que iria tocar. Quer dizer, o Pedro Parente é um cara apolítico, um executivo, Um né, tecnocrata, né? um sujeito que poderia ser e foi, né, presidente de qualquer empresa do Brasil, né, um sujeito muito bem preparado. Que preparo tem Paulo Pimenta para tocar, para coordenar qualquer coisa? É um crime, é um crime. Você fez uma indicação visando, claramente visando dividendos políticos. Porque, claro, vai ter dinheiro, ele vai poder inaugurar coisas, vai ficar aparecendo. É impressionante. É realmente, esse para mim, você pode, faz comício, ajanja lá, tá bom, isso aí, os bolsonaristas também estão tirando sua casquinha, tá todo mundo tirando sua casquinha política, né? Eu acho que faz parte, porque afinal acaba sendo tudo uma disputa política, infelizmente, né? Mas faz parte do jogo. Agora, essa nomeação de fato, porque é uma coisa séria, né? É o cara que vai coordenar os esforços junto com o governo estadual. Precisa ter um cara competente, um cara e que não levante suspeita de que que tenha terceiros interesses, né? Então, isso para mim, assim, realmente é impressionante. Eu até Mínimo pensei assim, respeito. se a gente é fácil comparar o que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul como um cenário de guerra, né? A gente, Claro, uma devastação. Aí eu penso assim, poxa vida, será que nas nossas Forças Armadas não teria os batalhões de infantaria, a parte de engenharia, né? Acho que seria muito mais correto, dada a situação quase que de exceção que vive, né? Você ter ali um profissional, um militar nomeado com noções pode ser. com noções de engenharia, o que Alguém- quer que fosse, né? E e que tirasse exatamente qualquer possibilidade de interpretação de um viés político,
Até mesmo em respeito, né, à quantidade de vidas perdidas das famílias nas condições que elas estão. E aí, Vitor, como é que você vê a condução desse processo aí, hein? O que que você está achando da atuação da blogueirinha? Tá no mudo, Tá- tá Está no no mudo, mudo. tá no mudo, tá no mudo. Não, não está no mudo, mas realmente a gente não está tendo retorno. É, não estamos conseguindo te ouvir. Peraí. Ah, agora sim. Agora foi. Agora Agora foi. deu. Ah, que eu estava ouvindo tudo. Então, essa aí é a Chief of Staff do governo Lula, né? Ela, na verdade, é quase que uma primeira-ministra protocolar, né? Manda, desmanda, dá pito nos ministros. Pô, é uma vergonha. Vocês viram o Mas eu pito acho que, dela no assim, é Paulo muita Pimenta? vergonha alheia junto, né? Outro dia eu vi, não sei quem Ô, passou aí, Vitor, dizendo... só um Oi? segundinho. Falando nisso, vocês viram o pito que ela deu no Paulo Pimenta? Que o Lula estava Sim, no sim, discurso, tá ele vendo o tava no celular celular aí? e O que que você ela. tá vendo no celular? É, Né? É a Bedel lá do time. E eu acho engraçado que algumas cenas ridículas, né? Toda essa coisa do cavalo, do cachorro, né? E acho que eu não sei se foi uma crítica que aquela Mônica Bergamo fez, ou alguém montou, mas parece assim, é ridículo você ficar mostrando, forçando a barra para dizer que você está fazendo bem, né? Que ela adora fazer. Então, eu não sei se esse não foi, foi uma coisa montada de uma crítica que ela tinha feito para outra pessoa, e aí pegaram essa crítica e botaram ela lá numa cena, olhando para as pessoas levando mantimentos, né? Enfim, sabe o que esse que me governo. pareceu aquela cena? Sabe aquele meme daquela menininha com aquele sorriso maroto e que coloca um incêndio atrás? Aí o pessoal foi, que ela aparece assim, rindo. Que eu falei, cara, que coisa sem noção, cara, aquela imagem, cara. É Vergonhoso. muito sem noção, é muito sem noção. Mas, assim, é isso. Esse governo está sempre querendo, aliás, como ele está com popularidade baixa, né? Ele vai querer a todo custo capitalizar em cima do que vier, se for possível. Mas eu acho que nós vamos entrar logo numa fase de estabilidade, que isso aí vai deixar de ser grande notícia, obviamente o Rio Grande do Sul vai ter que, vai demandar ainda muito recurso, que até, né, são alguns meses até voltar ao normal mesmo, mas isso vai perder visibilidade. Eu acho que em 1, 2 meses, não havendo mais chuva, né, ou não havendo essa chuvarada toda, a gente volta ao normal esperando a próxima desgraça. Quando vai ser? A questão é só de quando. Que a gente sabe que vai rolar, né? Em algum lugar vai rolar alguma coisa. É, a gente vive E num estado de desgraça, aí vai mais ter a ou turma menos. dizendo que isso aí vai ter a turma dizendo, que é a culpa do Bolsonaro, e dois, que é o aquecimento global. Porque o aquecimento global ele é responsável por tudo que está acontecendo hoje, né? Se chover um pouco mais forte, cair um telhado, pô, tem o aquecimento global. Isso aí virou um mantra global, nacional, né? Tipo, isso é o aquecimento global. Eu já vi tanta matéria falando, aquecimento global. Será que é o aquecimento global? Onde é que tem os números que provam que isso é por causa do aquecimento global? Afinal de contas, foi uma chuvarada que caiu, o recorde anterior era de 60 anos atrás, né? Nesses últimos 59 anos, o aquecimento global não deu as caras. Ele tinha dado as caras há 60 anos, né? Então, assim, O aquecimento global começou em 2018. Por aí. Ele começou em 2018. Bom, é isso. por coincidência, pô, que coincidência, né? Pois é. Mas, enfim, desculpe te interromper. Não, eu já fechei. Mas é isso mesmo. Começou em 2018. Só para complementar, assim, eu fico imaginando o Roberto Marinho, né? O cara que, assim, independentemente de questionar os posicionamentos políticos dele ao longo da sua vida, né? E a participação da Globo, né? Influenciando a política nacional. Mas, meu Deus, como baixou o nível do jornalismo da Rede Globo, né? Essa moça Nossa, aí, eu costumo chamar ela de Datena Lima, né?
Porque quando surgiram os canais fechados de notícia, você tinha ali uma certa liturgia, né? Tinha a expectativa de você, como espectador, ter ali acesso a jornalistas mais especializados do que aqueles que normalmente a gente via nos telejornais normais, né? Então, você tinha aquela coisa da Globo News, né? Então, quer dizer, que seria quase que a sublimação de um padrão que se construiu, padrão Globo de qualidade, né? A gente é de uma geração que isso foi martelado, né? As nossas telenovelas espalhadas aí pelo mundo e tal. E assim, cara, eu vejo assim, eu fico estupefato assim, vendo essa moça, assim, a pouca elegância no seu proselitismo político. Pô, podia dar uma disfarçadinha, né? Porque ela tem um vídeo que está circulando aí, dela falando de fake news, né? Aliás, a Globo foi fragorosamente desmentida, né? Porque o SBT lá mostrou, né, caminhões sendo multados por causa de excesso de peso, levando doações, né? Ainda que talvez num universo muito maior isso pudesse, assim, estatisticamente não ser relevante, mas é um fato, né? Então, assim, eu não sei como é que vocês veem isso, mas essa moça, assim, é assustadora e a que ponto que a Rede Globo chegou, né? Assim, e aí, Xará, daí para frente, o que que vem, hein? Da Daniela Lima, assim, e dessa postura que os jornalistas estão adotando. A Eliane Cantanhede também, né? Falando quando ela foi roubada das suas joias, em que ela imagina a dor desse pessoal. O que esse pessoal tá tomando, Xará? Daqui a pouco volta. Não é, eu acho que é um pêndulo. O Bolsonaro, o evento Bolsonaro foi um evento muito forte, né? De, enfim, juntou, né? Todo mundo contra, um negócio muito. E é um pêndulo, daqui a pouco volta. Não vejo isso como uma tendência É. sem limite, né? Até a própria Globo, né? O William Bonner questionou ao vivo o Paulo Pimenta, né? Sobre a fake news, que algumas das coisas apontadas ali eram, na verdade, opiniões, né? Porque, assim, no fundo, todos esses, os jornalões, o TV Globo, enfim, é tudo, procura ser meio, é um centro-esquerda, tal, depende muito do governo de plantão, bo- essas coisas vão mudando com o tempo, né? Então, eu acho que tem um rescaldo, digamos assim, do governo Bolsonaro, o anti-bolsonarismo e tal, mas à medida que o Bolsonaro for ficando para trás, isso aí vai também perdendo força, eu acho. Deus te ouça, né? Porque eu já não aguento mais sentir vergonha alheia. Eu lembro que antigamente o programa de calouros do Silvio Santos, e aí tinha aqueles calouros bem ridículos, sabe? Aquele cara que entrava correndo, passava pelo microfone, que você tava em casa, que dava aquela vergonha no lugar do cara. Entendeu? Eu tenho comparado o jornalismo que eu tenho visto assim e vejo porque me passam vídeos aí que circulam, porque eu não vou realmente gastar. Você é tomado dessa vergonha alheia também, ô Vitor? Também, também. Difícil no show de calouros era passar pela Aracide Almeida, né? É, exatamente. Passasse pelo crivo da Aracide Almeida, aí ele ganhava o negócio e vinha todo mundo cumprimentar, era festa. Mas agora eu vou lembrar de um jurado que só o Márcio vai lembrar aqui, que era na linha da Aracide Almeida e pior que era José Fernandes lá, lá. Isso eu não conheço, não. José Fernandes era pior do que Aracide Almeida. Mas, bom, vamos tentar melhorar um pouco, né? Vamos seguir aí com os esforços que cada um junta a sua comunidade, individualmente, na sua empresa, né? Se solidarize. Eu acho que está tendo um show de cidadania, de solidariedade, um exército de heróis anônimos, tanto no resgate das pessoas. Eu que gosto muito dos animais, também tenho visto cenas emocionantes, né? Assim, do resgate dos animais. Eu acho que, infelizmente, né, sendo bem pragmático, a tragédia em si é terrível, a constatação das perdas das vidas, mas ainda tem muita coisa pela frente. E quanto mais a água for baixando e avançando, é que a gente vai ter a dimensão exata dessa tragédia aí, que eu acho que vai levar mais de mês para a gente se recuperar totalmente. Bom, mas falando. Agora, quando você falou em televisão,
até Sim. na Globo News, né, que ele fala, eu vi, não sei em que matéria que eu vi, que a Globo News, ela está fazendo o papel da Record News do governo anterior em termos de tamanho da visibilidade que dá para o governo. E eles computaram, acho que foi o Poder 360, algum desses, alguém computou, não sei, eu também esqueci, computaram assim, a quantidade de entrevistas que os membros do governo dão para determinado canal e tudo mais. Então, a Globo News, disparado, é a que mais recebe membros do governo do executivo, do primeiro escalão do governo Lula. Era um número, assim, muito grande. E aí ele faz a comparação que tipo, proporcionalmente acontecia a mesma coisa Na com Record a News. Record News no governo anterior. Então, assim, você tem um lado, claramente tem um lado, Sim, sem que não dúvida. necessariamente ele vai ser representado na Globo aberta, né? Agora, porque a Globo aberta é um pouco mais neutra, né? Agora, outro fato relevante que também vi em uma outra programação é que ninguém assiste a Globo News, né? Ela, na verdade, esse pessoal tem muito mais, faz muito mais ruído depois nos compartilhamentos do que no assistir de fato. A Globo News ela tem um Ibope ridículo. É 0,1 a 0,3% de E parece que audiência. vinha perdendo, inclusive, da Jovem Pan É, News, né? isso eu não sei, mas então é ridículo, é um traço. Só que aí o que acontece? Hoje, alguma coisa bizarra acontece, você pega ou não, né? Você vai lá e compartilha o trecho, e aí sai o compartilhamento por aí. Parece, aí fica a impressão de que é uma coisa muito grande, de grande magnitude, que todo mundo viu. Não é o caso. Muito pouca gente assiste. Não é diferente, por exemplo, de um Jornal Nacional da Vida, que esse sim tem audiência, Ganha né? relevância Então, pelo ridículo. e pelas torcidas, né, e tal, mas assim, na prática mesmo, quantos assistiram? Quantos Fora, assistem essa moça aí? famoso fora da bolha, né? Eu, por exemplo, nunca assisti. Eu sei que ela é pelos comentários que faz, mas nunca vi ela, não sei nem como é a voz dessa moça. Ah, eu Eu sei. Você também. sabe que lá Eu na também. empresa, nós deixamos, tem TVs, né? No, no pregão, enfim. E nós deixávamos da Globo News, porque era opção, né? Para ver as notícias durante o dia e tal. E sempre sem som, né? E mudamos para a CNN, É. porque não dava. Aquele programa da tarde, era um chá, né? Chá da tarde ali. Isso foi antes da Daniela Lima, né? Que piorou a coisa. Ô, Xará, põe na Bloomberg, põe na. Dependendo da Não, TV. tem Ah, tá. Bloomberg e tem uma TV local, né? Você tem Sim, as duas coisas, né? coisa. Tem as Isso duas aí. coisas. Bom. Quiçá a nossa audiência logo chega nos caras, hein? Ah, Ó, Vai que. ó, eu acho que tem chance, ó. tá cruzando Aliás, a tendência. Se a gente conseguir catalogar, que hoje, se não me engano, nós temos catalogado 6 pessoas, né? Fora os agregados, assim, né? A Pô, gente já cruzamos ali um camarada que uma vez falou, pô, você não tem negócio, eu fico esperando e tal. tem alguns casos É, acontece, né? né? Acontece. O camarada. Então tem um catalogado aí, uma meia dúzia. Pô, se a gente passar de uns 12 aí, talvez a gente entre pro páreo aí pra briga. Ô, Ah, Márcio, eu ainda não coloquei nas minhas redes, até porque eu tenho muito amigo lá no Rio Grande do Sul, e não é a hora de dizer, olha, eu estou fazendo um programa humorístico lá e coisa e tal, não é hora de falar nisso. Não é humorístico. Ah, você vai deixar isso. É, somos, então somos, tá bom. somos Não é sérios. hora de falar nisso. Mas quando entrar minha família, aí, meu amigo, aí é só. Somos seríssimos Ninguém mais tudólogos. segura, bicho. Ninguém Somos mais segura. seríssimos tudólogos. Bom, não deixa de ser uma mudança radical, né? Mas é um outro nível de tragédia. É a interferência do governo, entra governo, sai governo, não importa. É, a Petrobras é sempre alvo de uma interferência. Não poderia fazer diferente, começar pelo Xará. Xará, assim, no final das contas, sem novidade, né? Acredita quem quer, né? Novidade zero. Então, você vê, né, como é que o mercado está escaldado, porque quando veio a questão lá do. Primeiro que, claro, o governo ganhou, Lula ganhou, ficou aquela desconfiança, veio Jean Paul Prates.
O João Paulo Prats é meio que o Haddad, né? Quando o Haddad foi indicado, todo mundo torceu o nariz e tal, aí o cara, hoje, se ele sair, é que nem o Paulo Guedes sair, um negócio assim, Não tem chance impressionante, né? nenhuma de ser para melhor. É dali para pior. É dali para pior. Bom, enfim. Exatamente. E o Prates é a mesma coisa, né? O Prates era um cara, putz, desenvolvimentista, né? No Senado e tudo mais. O mercado torceu o nariz quando foi indicação, e o cara, enfim, é que no fundo tem pouco grau de liberdade ali dentro, né? Você tem muita amarra institucional hoje, muito mais do que na época do Petrolão. Então, de fato, você A não, ca- não é que você Hoje a caneta pesa mais, né? Então, e tem várias instâncias de decisão, enfim, não é tão fácil. Mas o fato é que ele abrasileirou, né, os preços, mas não deixou de subir o preço do combustível, tá defasado, né, precisa subir mais, mas, enfim, ficou ali no meio do caminho. E como distribuiu o dividendo, tudo bem, porque pô, com petróleo a US$ 80, até Petrobras ganha dinheiro, né? Então não é este o problema. O problema foi quando votaram para reter os dividendos, foi que a Petro caiu, sei lá, 15%, não lembro quanto. Só que o mercado está escaldado porque, pô, todo mundo torceu o nariz, puto, a ação estourou, né? Porque o petróleo também subiu. E agora vem esta senhora com muitos planos, né? Porque afinal é o que o Lula quer. E todo mundo fica com o pé atrás de vender, né? Porque fala assim, pô, mas ela vai conseguir, quanto ela vai conseguir fazer do que ela quer fazer, né? E, sei lá, daqui a pouco o petróleo vai a US$ 100 e, putz, eu estou vendido em petróleo. É, Então também e tem falar isso, todo né? mundo fala, né, Xará? Até papagaio, né? Isso, exatamente. E hoje já estão falando, né, pô, mas a mulher, não que isso vai ser um problema, mas, pô, a mulher era assessora da Alerj, indicada política, já não pode, pela lei das estatais, já não pode, né? Não, peraí, Xará. Também não é assim. Pela lei das Não é estatais, assim, pela não lei é das assim, estatais, poder não pode. não, Mas se então, nós já pois tivemos é, uma isso. ministra do Supremo falando que a censura ali era só uma situação de exceção, pô, por a lei da estatal também, a turma que tá aí é todo nosso e tal, né? Ó, vamos fazer o seguinte, E agora aí, pode, mas depois não. e aí você vai ter que nomear toda a diretoria, vai ter que Ela passar por era conselho, assessora da Alerj, é isso? assessora, não é jurídica, é assessora financeira, tal, da E a Alerj. assessora Porque assim, financeira da Alerj é presidente da Petrobras? Uau, isso, na eu, hein? verdade, não, ela é funcionária de carreira da Petrobras, né? Ela Ela era da começou na ANP Petrobras em também, né? 1980, isso. Ela trabalhou na Uau. Petrobras até 2012, Ah, quando ela contemporânea do foi, Márcio, então. isso, Márcio deve quando conhecer. ela foi para a ANP, no governo Dilma, e ela ficou na ANP até o fim do governo Dilma. Então, ela, como diz a Miriam Leitão, ela é do ramo, né? E provavelmente ela estava na Alerj porque foi a única forma dela ganhar dinheiro, dado que ela não estava sem emprego, né? Ela tem uma empresa Hum. de consultoria, provavelmente ninguém contratava, É a famosa arrumou um, boquinha, né? Aquela arrumou um cabide. encaixada, né? Que o pessoal vai dando Isso, lá. por isso que ela estava lá. Alguém arrumou esse empreguinho para ela. Bom, mas ela é do ramo, né? Ela entende do riscado, enfim, de que riscado a gente não sabe exatamente qual, mas ela entende do riscado. É, o fato é que é assim, água mole em pedra dura, né? Você tem todas as amarras, enfim, tem uma série de obstáculos. Nada disso é suficiente quando o governo quer fazer alguma coisa. É uma questão de tempo, né? É só o Lula ter tempo para implementar o que ele quer. Então, e aí é uma questão do timing, né? Porque é sempre muito complicado essa questão do timing, né? Quer dizer, quando é que você vai vender a ação da Petrobras? Sei lá, daqui a pouco sobe o petróleo e eu estou vendido, não posso também. Então, fica esse negócio. Mas a tendência, eu não tenho dúvida, É, para baixo. eu conheço gestor sério, respeitável, que a certa altura
chegou à seguinte conclusão: não vou ter Petrobras na carteira, não quero lidar com essa volatilidade na minha cota. O papel pode ter potencial, pode subir, vai ter, mas não quero essa vol, né, no meu fundo. E, pô, é um fundo de ações, né? E já ouvi isso de mais de um, né? Então, assim, tá defasado o preço, tem potencial, um dia pode ser privatizada, é onde tem o dedo do Estado que a gente pode ganhar eficiência, mas não sei. Bom, e você, Vitor, como viu aí essas mudanças na Petrobras? Vou deixar o Márcio, como o gordinho. Márcio, eu vou explicar para você um negócio. O gordinho, quando ele come biscoito, aquele recheado, o que que ele faz? Ele tira uma tampa, come ela seco e deixa o recheio para comer Nossa, pouco pedaço para ficar mais gostoso. Então, como você foi da até uma Petrobras, eu vou perguntar, já deixar tô. você por último aí, entendeu? Então, Então, uma vou. perguntar, já tô na academia. Ah, e você, Vitor, como é que viu aí, depois dessa assessoria familiar, como é que você viu, como é que você viu essas mudanças na Petrobras? É mais ou menos mais do mesmo, né? Sem novidades, assim. Eu acho que a Petrobras, como muitas vezes registra um filósofo contemporâneo chamado Marcelo Guter, a Petrobras é uma anomalia, porque é uma economia mista, sob gestão do Estado, que mexe num tema sensibilíssimo, que é o preço de gasolina, que influencia a cadeia inteira, pode dar mais popularidade, menos. Ela, como é muito grande, inclusive para a economia brasileira, acaba sendo motivo de ganância, né? O governo vê aquilo como uma fonte de recursos para fazer o bem comum, e, a despeito da presença do minoritário, que quer, obviamente, resultado. Então, ela é um paradoxo. Nesse sentido, todos os governos, invariavelmente, meteram a mão nessa cumbuca. E, assim, não é nenhuma novidade que pensa o governo do PT a respeito da Petrobras, vida em mensalão, petrolão e tudo mais, vida que passou atrás. Então, assim, eles estão lá para espoliar mesmo, para e gerar o dito bem comum, né? Sem novidades. Não deveria dar lucro, segundo o Xará. Afinal de contas, se é É estatal, isso, não tem que dar lucro. é Ô, isso. Márcio, o Xará falou ali que mais dia menos dia, né, essas interferências do governo vão ser mais incisivas. Me lembrou um pouco o Juca Chaves. Eu não sei se era dele originalmente a frase, mas ele dizia que quando uma moça estava interessada por um rapaz, não era bem assim que ele dizia, mas é do jeito que dá para falar, e ele dizia o seguinte: água morra abaixo, fogo morra acima, quando uma moça quer seduzir um rapaz, ninguém segura, né? E parece que é o caso do governo ainda que é aquela história. Hoje está um pouquinho diferente. Depois do Petrolão lá, teve um acordo da empresa com a SEC, não sei não. Mas eu também não. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é não subestimar a capacidade destrutiva e o nível de imbecilidade do pensamento petista. Então, eu tô com o Xará. Se os caras cismarem, eles vão. Como é que. Eu lembro, o meu pai era aposentado da VASP, né? Aviação Aérea São Paulo, aqui, que era estatal do estado de São Paulo, e ele era um orgulhoso aposentado da VASP. Ainda bem que ele faleceu antes de ver o trágico destino da companhia aérea, que de brincadeira o pessoal dizia que era aviação aérea sem pressa. Você, como um petroleiro aposentado, como é que você vê assim? a- Você deve ter testemunhado ao longo da sua vida muita coisa, talvez algumas delas impublicáveis, mas enfim, como é que você vê esse nível de ingerência do governo, troca presidente, tenta interferir na política de preços? Olha, bom, só fazendo o histórico, eu entrei na Petrobras em 1976. O presidente da República, entre aspas, era o Geisel. Geisel. O presidente da Petrobras, obviamente, era um general, o Araquém, né? Então, eu passei por tudo, né? Desde os militares até o PT. Eu saí em 2010, né? No ano da eleição da Dilma, né? No Depois auge. eu voltei como contratado na obra do Comperj até 2014, e aí o mundo acabou. Então, assim, para ser muito, simplificar muito a situação, é o seguinte, né? O Brasil, talvez, a cultura brasileira talvez não esteja preparada para ter uma empresa estatal, porque aqui nós temos essa coisa, né?
manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu só vou contar uma historinha, e essa história, se eu não me engano, é do tempo do Sarney ainda, tá? Um colega meu que trabalhou como assessor de um dos presidentes daquela época, e que uma vez, depois de uma reunião, né, o cara era assessor do presidente. O presidente, nem me lembro quem era o cara, sinceramente não me lembro. Olhou para ele e falou: Cara, eu sou presidente da maior empresa da América Latina. Se eu quiser dar aumento para um funcionário meu, eu não posso. Se eu quiser admitir alguém aqui, eu não posso. Se eu quiser demitir alguém aqui, eu não posso. Se eu quiser mexer no preço do meu produto, eu não posso. Que porra que eu estou fazendo aqui? E pediu as contas. Esse pediu as contas, né? Então, infelizmente, quer dizer, e só se fechando, porque se eu começar a contar aqui, vai o resto da noite. O dia que eu for a São Paulo tomar uma cerveja, a gente vai falar mais sobre isso. O que acontece é o seguinte: sempre houve ingerência, sempre. Desde os militares, Fernando Henrique, coisa e tal. Alguns mais, alguns menos, alguns tinham uma visão mais de mercado. Agora, a diferença dos anos PT é que os militares, por exemplo, isso eu me lembro, eles se borravam de medo da área técnica da Petrobras. Eles não se metiam em assunto técnico. E isso foi ótimo. Foi naquela época que a gente desenvolveu a bacia de Santos, a bacia de Campos, etc, etc. Nós aumentamos a produção de 500 mil barris em 84, se eu não me engano, para 2 milhões. Então, tudo isso começou naquela época. O investimento em tecnologia e formação de pessoal também foi grande desde aquela época. Por isso que a Petrobras é respeitada pela tecnologia. É a turma que entrou comigo. Desculpa que a minha garganta hoje está terrível, né? Mas, enfim. Então, quando o PT entrou, o que aconteceu? Qual foi o fenômeno? Primeiro, que parte da área técnica estava com o PT e passou né, a seguir o mantra, né? O que o PT mandava fazer, a gente fazia, né? Então, e alguns pela obediência cega, e se não obedece, né? Então, o presidente da Petrobras, se ele não obedece, ele vai durar algum tempinho. Não é exclusividade do PT. O Bolsonaro trocou por 4 presidentes, o Collor trocou um monte de presidentes, coitado. Não é esquerda ou direita. Todo mundo, porque a Petrobras dá muita visibilidade, tem um poder enorme, etc, etc. Então, resumindo, essa última troca, mais uma vez, é 6 por meia dúzia, na minha opinião. A moça foi de carreira, e eu não conheço o pessoal, embora os nossos períodos na Petrobras sejam semelhantes, né? Ela foi de 80 a 2012, eu fui de 76 a 2010, mais ou menos. A única pessoa que ocupou a presidência com quem eu conversava, que sabia quem eu era a Graça Costa. A Graça foi minha colega de MBA, ela começou no Centros na mesma época que eu, então a Graça Safari eu conhecia pessoalmente, né? E a Graça foi quem teve, né, o respaldo da Dilma na época para fazer uma das melhores coisas que aconteceu para a Petrobras na época do PT. Desculpe se eu me estender um pouco, tá? Não, claro. Mas o que acontece? Tá? A Petrobras, não sei se vocês se lembram disso, bom, o parque de refino, né, ou seja, uma das coisas que os garotinhos tentaram convencer a gente aqui no Rio é que a refinaria tinha que ser lá na área deles, lá em Então, Campos. Por quê? A argumentação que eu vi é que o petróleo chega em Campos, então a refinaria deve ser em Campos. Isso é um argumento totalmente ilógico, tá? Para falar o mínimo. Por quê? Você refina petróleo onde você tem mercado de derivados. Por quê? Porque transportar petróleo é uma gororoba. Petróleo não estraga, né? Então, você traz da Arábia, você traz de onde quiser. Agora, o derivado, seja gasolina, seja querosene, seja o que for, ele estraga. Então, por que o Parque de Refino do Brasil é onde é? 4 refinarias em São Paulo,
uma no Rio de Janeiro, uma em Minas Gerais, uma em Porto Alegre, outra no Paraná, e uma na Bahia. Então, só para te contar uma história, né, e fechar. Aí, há muito tempo na Petrobras se discutia a ideia que nós tínhamos que ter uma refinaria lá no Nordeste, lá para aquele, o lado mais de cima. Por quê? Pernambuco. É. Aí, durante anos, o que aconteceu? Era uma briga entre Pernambuco, né, entre do Marco Maciel e outros, o Maranhão do Sarney e o Ceará do Ciro Gomes, do Gereissati, etc. Nunca conseguiram pacificar essa briga e a Petrobras acabou não fazendo. Aí, quando entrou o PT, eu não sei se vocês se lembram, não era uma refinaria do Nordeste, era uma refinaria em Pernambuco e duas premium, né, que eram mega refinarias que iam produzir derivados de altíssima qualidade para tentar entrar no mercado americano. E, casualmente, uma era no Maranhão, outra no Ceará. Ou seja, como o dinheiro não é nosso, como a vida está boa, nós resolvemos, não, vamos fazer três. Ao invés de fazer uma, fazemos logo três. E, graças a Deus, né, e foi durante o reinado da Graça Foster que aconteceu isso, até eu acho que pelo temperamento dela, né, porque é uma pessoa assim que eu conheci, eu respeito a Graça tecnicamente, como trabalhadora, e acho que é uma pessoa honesta. Até onde eu sei, é uma pessoa que nunca se envolveu em sacanagem. Agora, é ideologicamente séria. Mas foi ela que teve a coragem de interromper as duas prêmios, na hora que a coisa já estava indo para o saco. Quer Por dizer, a quê? gente achando que Abreu e Lima ia custar caro, né? O negócio era Não, muito. caro custou o Comperj. O Comperj, que nunca produziu. Ele acabou nem Produziu nada. exato, Ele nem nunca sendo produziu refinaria, nada, que né? pelo menos Abreu e Lima tem O Lima está refinaria, né? produzindo, pelo menos Está isso. produzindo, pelo menos, né? Então, resumindo a história, o que me preocupa, me apavora, tá? Se fez acordo de governança e piriri pororó, mas eu acho que quando vem de tsunami, isso tudo aí, né, é levado por diante. Então, me apavora, porque quem está com a chave do cofre é a mesma turma anterior, que queria fazer três refinarias, graças a Deus, a Premium 1 e a Premium 2 deram só US$ 1 bilhão de prejuízo da obra de terraplanagem, tudo que fizeram, né? Graças a Deus parou, porque ali o céu era o limite, o inferno era o limite, no caso. Então, me apavora essa ideia agora de que eles vão duplicar Abreu e Lima. Eu não sei, eu não vi estudo nenhum dizendo que precisa duplicar Abreu e Lima, né? E, enfim, mais uma vez, vai ser ingerência política, como o Vitor já falou, né? A incompetência custa mais caro do que a corrupção. Quem acha que a corrupção quebrou a Petrobras, não, não, é outra história. Agora, quem acha que foi a Lava Jato que acabou com as obras também, está totalmente por fora. Foi tudo errado. Enfim, calando a boca agora, desculpa que eu falei para cacete, mas, pô. Então, eu tenho essa preocupação, porque eu acho que está lá dentro, independente, ela entende de petróleo e tal, mas quando vem de tsunami, passa por cima. E se a popularidade do Lula continuar caindo, eu não te duvido nada que, além de duplicar Abreu e Lima, ele vai querer fazer mais alguma coisa aí, mais um mega projeto que vai dar em merda. Nós Bom, tivemos naquela ocasião a 7 Brasil, talvez eles queiram fazer a 8 Brasil, vai a saber, né? 8 Brasil. Bom, com algum atraso, mas não poderíamos deixar passar, e agora eu vou começar com o Vitor. Vitor, no dia 1º de maio, tem muita gente que questiona, né, o Lula ter vencido as eleições, mas que não tem muita capacidade de mobilização. Eu, particularmente, confesso que, ainda que tendo a consciência de que a esquerda perdeu as ruas, eu jamais imaginei que nós veríamos uma flopada no 1º de maio. Então, tenho dois aspectos que eu gostaria que vocês ponderassem. Primeiro, a flopada propriamente dita. E segundo, como o presidente está desprotegido, né? Como o entorno dele é incompetente ao ponto de colocar ele numa situação ridícula, como foi a do dia 1º de maio,
que a gente acabou não comentando logo na sequência, mas não íamos deixar passar um vexame daquele lá. O que que você acha, Vitão? Esses movimentos de primeira imagem já vêm se desidratando há tempos, né? Então, não é um processo Verdade. que aconteceu do dia para o outro. E eu acho que vai ficar cada vez pior. Então, não existe mais uma grande representatividade. O pessoal quer pegar esse dia 1º de maio e fazer outra coisa, não quer ir lá bater ponto lá Vamos pra praia, no né? sindicato. Outra Fica mais coisa. legal. Agora, de fato, é de se estranhar o cara entrar nessa roubada. Quem tem esse faro político, né? Que é aquela coisa que eu acho que é meio lenda já, que ele já está dando sinais de senilidade, mas entrou numa roubada que era absolutamente esperada, né? Tipo, pô, vou falar para 10 gatos pingados, né? Afinal de contas, é o presidente, né? Podia se poupar, né? Eu Sim, achei bem feito e espero que outros eventos como esse eh, aconteçam com frequência para a gente cada vez mais desmistificar o mito do presidente popular. Está longe de ser, né? NPS zero, apesar de estar aparentemente estável, é zero, rosca, bola, nada. É uma popularidade dele líquida, ela tem valor nulo praticamente. eu gostei da ênfase com que você falou. Rosca, zero, Rosca, nulo. rosca. Muito bom. E ele, obviamente, Destaco, se destaco, incomoda, né? destaco Pro- rosca. Provavelmente, entre todos os incômodos que ele tem no dia a dia do seu trabalho, esse deve ser o pior, porque ele está acostumado com o endeusamento, né? Aquela coisa toda, aquela bajulação. Não está rolando isso nesse mandato, né? Então, isso deve incomodar bastante. Não tem, não pode sair aí, vai tomar, se sair aí sem um planejamento, toma vaia. Então, isso eu estou achando engraçado. Mas foi um fiasco e o ano que vem vai ser pior. Eu acho que esses movimentos eles tendem a ficar cada vez menor. E aí, Xará, a gente tem uma convicção aqui que acho que é unânime, que é a seguinte: mais lesiva do que a corrupção petista é a incompetência petista, manifesta nas mais diversas áreas. E agora, politicamente, né? Colocaram o Lula lá numa roubada, tinha mais gente no palco do que no local, né? E como é que você vê esse mico, né, que o Lula pagou? Apesar de que eu faço aqui uma pergunta em cima do que o Vitor falou. Será que o Lula tem noção dessa perda de popularidade? Será que ele não está cercado de gente que só fala o que ele quer ouvir, que gente que bate palma? Aquele contato ali com a realidade machucou ele? Não, ele tem noção sim, mesmo porque se ele não tivesse, ele não estaria fazendo tudo que ele está fazendo, né? Ele está Tá tentando correndo atrás. recuperar, está correndo atrás, né? Claramente ele está sentindo. Então, acho que ele tem noção sim. Com relação, é interessante, eu vi, eu não sei, não me lembro exatamente quem, um cara de esquerda escreveu no Twitter, não me lembro quem, dizendo que foi muito mal organizado, que ele, sendo uma pessoa ligada aos movimentos, nem ele sabia que o Lula estaria lá. Eu não sei até que, né, se ele está dando uma desculpa, mas que é óbvio que foi mal organizado, ainda que é difícil, né, distinguir entre organização ruim e falta de apelo do evento em si, Ah, mas né? Você pô, podia pode. rolar um sandubinha, uma mortadelinha, um Não, negocinho. eu podia rodar o pessoal fazia sorteio, né? Sortear aqui uns Sorteiozinho, carros, tal. sim, levar Não umas fizeram isso, bandas. né? É que eu acho que quem fazia isso era o Paulinho da Força, né? É. Essa tecnologia a CUT não tem. Mas rolou uma lei Mas roulantezinha lá, tinha né? isso, mas tinha um showzinho, tal, de pessoas que eventualmente poderiam ter algum apelo. O fato é que provavelmente teve uma mistura de coisas, né? Falta de organização, as centrais sindicais não mobilizam mais ninguém, né? E, de fato, assim, o Lula, eu não sei se as pessoas estavam sabendo que o Lula estava lá, e mesmo que se soubessem, puta, domingo, era domingo? Não.
Que dia que era? Era Não, domingo, né? feriado, né? Um feriado. Era Final de É, não, quarta-feira, quarta-feira. feriado. quarta-feira, vai Mas é feriado. Quarta-feira, feriado, né? quarta-feira. Então, feriadão, tal, puta, vou lá na, não sei, é difícil. E E talvez ele tivesse que sem fazer, contar o se ele lugar, fizesse na né? Que Paulista, é um extremo da cidade, exato, né? pois é, se fizesse na Paulista, né, fecha a Paulista, que nem o Bolsonaro fez. O problema é que, ao fazer isso, aí sim, aí é um risco De gigante, comparação porque, porra, imediata, né? nossa, imediato, né, um negócio assim, fácil, mas faz no Engabaú, né, o centro da cidade, um negócio mais central, sei lá. Enfim, é difícil de identificar esse quanto acho que é uma mistura de coisas, mas o mico é para sempre. É isso aí. Eu senti um certo prazer no Vitor, especialmente quando ele falou rosca ali. Eu senti que ficou marcado em mim. Você ficou feliz também, porque eu confesso pra você, foi lindo, né? Eu achei maravilhoso, assim. E, ô, Márcio, me diz uma coisa. Como é que você vê esse fiasco que foi, né? Porque tem uma simbologia, né? Não é um feriado qualquer, não é um 7 de setembro, né? É o Dia do Trabalhador, né? Tem ali um vínculo direto com o histórico do Lula, né? Que começa como líder sindical. Então, essa data, durante muitos anos, foi uma data muito grata, né? À esquerda, ao movimento sindical, mesmo durante a ditadura, era uma data que deixava o regime em alerta, né? Porque tinha esse apelo. Você já pensou algum dia na sua vida, Márcio, que você veria um Lula no 1º de maio daquele jeito que a gente viu? Pois é, porque isso que você falou, 1º de maio, né? O Lula é do Partido dos Trabalhadores, era o Dia do Trabalho. O 1º de maio tem uma outra conotação anti-americana que o pessoal gosta, né? Que nos Estados Unidos não é 1º de maio, né? Porque comemora uma revolta de empregados de uma empresa americana. Nos Estados Unidos é a segunda-feira de setembro, se eu não me engano. Então, quer dizer, o 1º de maio tem uma aura até histórica de ideais de esquerda e piriri pororó. Agora, a impressão que dá é, quer dizer, eu acho que juntou um monte de coisa, conforme já foi dito, né? Foi mal organizado, certamente, o local foi mal escolhido, houve bagunça, há um esvaziamento do Lula mesmo, né? Porque é esse troço. Se ele for fazer lá onde o Bolsonaro fez, a primeira coisa que o pessoal vai ver é dizer, opa, pera um pouquinho. Aí a comparação é direta. Então, eu acho que é isso mesmo, ele está perdendo a magia, né? Ele está perdendo a magia, a presença mágica do Lula já não é mais tão mágica assim, né? Então, E ele sempre é, teve é, é sorte, mais né? um, é mais um pontinho lá para o derretimento dele, na minha opinião. E hoje ele governa num cenário absolutamente adverso do que foi antes, né? Você tem um cenário internacional bastante desafiador, internamente o país nunca teve tão dividido como agora. Então, nas primeiras vezes, o Lula governou com vento a favor, né? Aqui no Quem Joga Truco, a gente tem uma frase que diz que o truco é um jogo de esperteza, de inteligência, né? Tanto é que a gente fala, né? Muita carta na mão de tonto, um ponto, né? Mas também quando o camarada tá com sorte, a gente fala assim, pô, um burro carregado de açúcar, né? Até o é doce, né? Então, quando tá tudo a favor, e foi mais ou menos o que aconteceu nos 2 primeiros governos do Lula, né? Apesar da gente dele ter lidado ali com a questão da crise global de subprime, o Brasil é um país onde a alavancagem dos bancos era menor. Então, de fato, isso preservou um pouco o país, mas em geral ele governou com o vento a favor. Diferente de agora, né? Ele não tem base sólida, ele tem um cenário internacional adverso, o país mais dividido que nunca. Mas eu confesso a vocês, assim, que foi um prazer orgástico, né? Aquela cena, putz, maravilhosa. Eu curti ela de todos os ângulos. Desde ele Olha, resmungando lá, dizendo que ele tinha dito que estava mal organizado, e pior que estava mesmo, ele estava com a razão. As cenas aéreas espetaculares, alguns vídeos das pessoas que estavam ali nitidamente contratadas, resmungando
que o pagamento não tinha chegado. Assim, foi uma ópera bufa, foi maravilhoso, assim, realmente, olha, nem ganhar da Argentina foi tão legal quanto aquilo ali, pra vocês terem ideia do quão legal era. Foi muito bom. Só complementando, não dá para comparar o Lula de hoje com o de 2002. 2002 ele era uma novidade, ele nunca tinha sido poder e coisa e tal, então a boa vontade de todo mundo com ele. Agora ele já tem um histórico muito ruim, né? E, mais uma vez, eu sempre insisto nesse ponto, ele ganhou do Bolsonaro, que era um cara fraquíssimo, por milésimos ali, né? Foi quase acho que quase não chega a 1%. Então, hoje a história dele é outra. A base de onde ele parte é totalmente diferente. Então, realmente está derretendo mesmo. É isso. O Xará, antes, você parece que ia fazer um comentário, mas antes disso eu preciso fazer um comentário de ordem fashion. Eu tenho a sensação que no nosso esquenta, o senhor estava com outra camisa e que acabou trocando para fazer uma combinação tom sur tom com um fundo de imagem. Não, Parabéns, parabéns, ficou eu muito tava com a bonito minha camisa, o eu tava com a minha trabalho. camisa da empresa eu não posso aparecer aqui por conta como é que fala? Direitos autorais, direito de Direitos de imagem. imagem. Sim. E essa imagem aqui atrás, apesar de parecer algo fabricado, é uma foto que Foto eu sua tirei da sua viagem para o Japão. para o Japão. Isso mesmo, eu Então sei disso. parece uma coisa de coisa de profissional. Fui eu que Dentre as tirei com o meu suas iPhone. Dentre as suas tantas facetas, a de um fotógrafo com um belo olhar, mas deixando de lado essa bela composição Sim. visual que você Não, fez. eu só ia comentar que, pô, o cara não teve ideia, podia ter contratado a Gaviões da Fiel. Tava lá no Itaquerão. Sim, A torcida é toda lulista, né? A torcida sim, organizada. Pô, os caras botavam lá 20 mil fácil. com certeza. Faltou ideia. Realmente foi. Mas aí dá uma margem, porque se os caras não conseguem organizar um comício, né? No 1º de maio, você imagina quem tá governando a gente, né? Putz, no final das contas, se você for para pensar. Dadas as circunstâncias, até que as coisas poderiam estar muito piores, né? A gente tem, sei lá, a gente tem um santo forte aí de alguma maneira, por mais contraditório que isso possa parecer. Bom, estamos chegando aqui no nosso último tema, talvez até de uma maneira já, não vou dizer antecipada, mas o Vitor colocou muito bem, né? Repercutiu o que vem pela frente. E, bom, hoje o Sérgio Morno, uma provocaçãozinha, né? Eu acho ele, né? Né? Tem até na Bíblia fala lá dos mornos, né? Mas enfim, hoje o Sérgio Morno começou o seu julgamento lá no TSE, né? O julgamento foi adiado para a próxima semana após a leitura do relator. Os meios de comunicação parecem acreditar que o Moro vai repetir o sucesso dele, né, no Tribunal Regional, também na instância máxima do Superior Tribunal Eleitoral, do TSE. Eu queria saber aí, o Vitor, até porque você propôs a pauta com muita pertinência, e exatamente sobre aquilo que você ponderou. Isso vai ser uma derrota para o Lula? Eu considero que vai, porque essa é uma questão, tem todo um, por trás, né, das cortinas, obviamente, tem uma expectativa de vingança clara, né? Já deu certo com tudo Dallagnol, enfim, o pessoal está caindo mas pelo jeito não há elementos, né? Eu também não posso falar porque eu desconheço o teor da Seria técnico abuso do poder econômico, né? então, mas aí fica aquela conversa se é ou não é, e tá. No final é um julgamento meio político, mas aparentemente perdeu vigor essa caça às bruxas. Parece que o Tribunal Superior Eleitoral não quer mais atiçar a polarização, as rivalidades, né, porque isso iria implicar Em algum desgaste. numa ampliação, né? Numa ampliação da polarização. Os caras estão querendo pegar mais leve, aparentemente. É, pesa o fato, talvez, também, que o Moro não seja mais o queridinho da ala do Bolsonaro. Então, se fosse um bolsonarista,
Pode ser que perdesse o Daria mais cargo, né? tesão? Sim, aí eu acho que pode ser que se fosse aquele bolsonarista raiz dessa Berlinda, eu acho que ele estava com vinagre. Como ele meio que não é mais, né? Houve aquela cisão. Mas mesmo não Tipo assim, se fosse um sendo bolsonarista, era tipo um churrasco de costela de boi. churrasco, Aí, como é o churrasco. Moro, é tipo como se fosse um churrasco de É, chuchu. como ele não é mais, ele também tem o pessoal não gosta dele, né? Não gosta mais dele. Então, pô, não é bolsonarista. Mas ele não é bolsonarista, mas também tem contra si o ódio dos petistas, né? Ele é odiado pelos petistas, ele consegue ser um odiado nos dois extremos. Mas o fato é que eu considero que vai ser sim uma derrota política. Ah, mas política é técnica, não tem ali técnica. E pelo jeito, o TSE não está disposto a contrariar o que já foi decidido com bastante autoridade do TRE, porque não foi uma votação apertada, foi um Foi cinco a 5-2. dois sem muito estresse, né? Então, eu acho que, e aí, talvez lá tenha sido algo mais técnico. É, contrariar uma Então, eu votação acho que, técnica traria um desgaste. e aí o Lula vai ter que aguentar aí, ele vai ficar 7 anos como senador, pelo menos, né? E você, Xará? Você acha que o TSE escolheu não gastar vela com defunto ruim? Então, bom, primeiro, eu acho que o TSE Quer atropelaria o dizer, TRE vale tranquilamente, lembrar, qualquer que fosse o. vale lembrar que não está decidido, né? Nós estamos falando dentro de uma Sim, sim, expectativa. estamos Isso, em hipóteses, alocubrando né? aqui. É. É assim, primeiro que eu acho que o TSE, a não ser que fosse 7-0, mas qualquer outro placar, eu acho que o desgaste do TSE, já teve tanto desgaste esse do TSE que mais um, menos um, desde que tivesse uma agenda, eu acho que não seria o problema. É, e por outro lado, acho que é um julgamento político. Eu não consigo fazer a leitura de por que eles estão decidindo não caçar o Moro ainda. Não acho que assim, se fosse do interesse do Lula, eu acho que eles caçariam. Eu não sei por quê. Eu tenho uma Realmente, para desconfiança. mim, não sei. Não consigo fazer, não consigo ler ainda. Qual Eu é tenho, o eu vou a antecipar não ser aqui. que, assim, porque ele é irrelevante, né? Vamos combinar. O Moro hoje, Exatamente assim, isso. não tem muita. Politicamente, ele não é um zero, né? À esquerda. É um rosca, né? Uma rosca. Lindo isso. E, portanto, o único realmente interessado, esse que me deixa um pouco confuso nessa história, o único realmente interessado na cassação dele é o Lula, por uma vingança pessoal. Ele quer Bom, na verdade, o você tem Moro. os dois partidos, né, entraram com interesses de reposição da vaga, né? Sabe Não, qual isso, é a questão? fora isso, né? Exatamente. A questão é você tirar o Moro e ser eleito no lugar dele um senador do PL. Então, assim, Pode Isso. ser. deixa ele Só sangrando pior, no limbo, pode deixa ele ser. sangrando no limbo lá. Uma leitura é que eu não sei se isso seria o suficiente no para aplacar. Talvez o Pode ser Lula também. esteja preparando outra coisa, Pode ser, né? porque esse cara vai ferrar o Moro em algum momento. É. Bom, Se puder, ele vai, né? Que não, tem que não, ter ocasião, não se ocasião esqueça, tem que ser propícia. não se Tem esqueçam, que ser propício não se isso. esqueçam que foi desbaratado um plano para dar uma zerada no Moro, né? E muitas coisas da política às vezes não se resolvem na política. Tá o Celso Daniel aí, né? Que tá fresco ainda na memória, né? Tem que ser muito trouxa para achar Não, que não é, a morte não resolve, tem que ser prisão. é, ter o gostinho, né? Pode ser. É claro. Pode ser, mas eu tenho a sensação que foi um encaminhamento, assim, não tem nada de jurídico desde o começo. Talvez o julgamento do TRE tenha tido ali um amparo jurídico que ficaria muito complicado para a instância superior reverter algo tão tecnicamente embasado. E também o fato de que, muito provavelmente, na ausência do Moro, você desconfia que a Gleisi Hoffmann, por exemplo, um candidato do PT, não, Chance zero, chance né? zero. Ia Então, quer ganhar o dizer, Paulo, o terceiro colocado, Paulo o segundo Eduardo, colocado ia né? ganhar. Martins. É. Que é um cara, aliás, seria um aguerrido senador contra o governo. E você, o Márcio,
Qual a sua impressão, assim, o Moro, o Lula não ganhou, mas o Lula perdeu, mas o Moro não ganhou? Eu entendo o seguinte, o Moro desidratou. Quer dizer, eu sempre digo que um cara que desagrada ao Lula e ao Bolsonaro tem a minha simpatia por princípio, mas a forma como tudo isso aconteceu foi desgastante para ele. E hoje, talvez, criar um mártir, né? Martirizar o Mozart, foi caçado injustamente. É o mesmo erro técnico que, na minha opinião, a Lava Jato fez quando prendeu o Lula. E quando prendeu o Lula, ela criou uma vitimização, a minha visão, criou uma vitimização e o Lula é bom nisso pra cacete, né? Então, acabou, de alguma forma, ele se dando bem nessa história. Então, eu acho que, nesse caso, quem está fazendo, porque é um julgamento político, certamente não é técnico, né? Agora, eu acho que se o Lula for esperto, ele não quer mais a cabeça do Moro, porque o Moro já desidratou, não é um adversário, e talvez a cassação o torne um mártir, e aí ele volte mais forte do que realmente ele é. Mais uma vez, abrir as entranhas de um pássaro, né? Estou tentando prever o futuro, mas eu acho que a visão que eu tenho é essa. Tá? Ele não é mais de interesse caçar o Moro. Deixa ele lá no Senado, meio tipo pato manco mesmo, e vida que segue. Não sei. É Bom, a minha visão. fazer uma rodada rápida aqui antes da gente chegar na reta final. Hoje, numa infeliz coincidência, né, os amantes do futebol perderam três cronistas esportivos, né, o Antero Greco, o Silvio Luiz e o Apolinho. Eu comentava aqui no Esquenta que o Silvio Luiz aqui morava aqui perto do quilômetro 36 da Raposo Tavares, onde eu moro. Por algumas vezes eu encontrei ele numa pizzaria, até estava comentando que o dono da pizzaria não aguentava mais ouvir o menino da porteira, porque tinha uns violeiros lá na pizzaria. E, coitado, no dia que ele me contou isso, todas as vezes depois que eu fui na pizzaria, eu sempre pedi o menino da porteira para sacanear o dono da pizzaria. Eu pedia, olhava para ele, né, e tal. Ele efusivamente lembrava da minha mãe e tal. E assim, uma lembrança marcante para mim, especialmente. Bom, Antero Greco lá com o parceiro de bancada dele era O Paulo amigão, Soares. um amigão, né? Pô, os caras caiu na gargalhada lá, era muito divertido. O Apolinho era mais pessoal do Rio de Janeiro, mas o que me marcou muito, eu estava contando aqui, né? Eu, como São Paulino, diferente da maioria dos São Paulinos que tem o Rogério Ceni como seu maior ídolo, e ele é um grande ídolo para mim, né? Mas os meus grandes ídolos de São Paulo, o primeiro deles foi o Pedro Rocha, porque com 7 anos de idade foi o maior presente que eu ganhei no meu Natal, uma parte do texto do Pedro Rocha. Mas um outro ídolo que eu tive também era o Zé Sérgio. E o Zé Sérgio era um jogador tão espetacular que ele ganhou um bordão do Silvio Luiz, que era o famoso humilha ele, Zé, né? Então fica essa recordação aí, os bordões, né, no pau da caixa, é, pelo amor dos meus filhinhos, foi ele, lá no pau da Cajarana, né? Enfim, o Silvio Luiz era muito divertido assistir as transmissões dele. Ele agora mesmo velhinho, via fazer uma transmissão paralela, dividia a mesa com o Bola e o Carioca, que trabalhavam no Pânico antigamente. Então, que Deus os tenha. E você, Vitor, desses três, assim, tem alguma lembrança? Não, o Silvio Luiz era realmente marcante as narrações. Eu gostava muito dele, dava risada, né? Ele Divertido, né? narrava como uma conversa de bar, né? Tá É, conversando com às vezes você, falando, falando de, o jogo era um falando de detalhe, outras né? coisas. É, eu gostava. O do Apolinho eu não conheço, né? Porque eu não tinha essa visibilidade no Rio de Janeiro. O Antero tinha. Aquela dupla realmente era engraçada. De volta e meia eu vejo no YouTube os vídeos, quando quer dar uma risada, aparece lá e realmente é muito engraçado. Tem algumas cenas históricas. Duro, né? O cara cometido por um câncer do cérebro tão novo. É novo ainda, né? É novo. Sim, Mas, mas de fato, dos três mais marcantes nas narrações anos 80 e 90, né? Estava no seu auge aí. sim. Certamente todos temos lembranças.
Hoje quando a gente vê aí a narração esportiva na TV, meu Deus, que coisa chata, né? Então o Silvio Luiz Foi, Nossa foi, foi, Senhora. foi, 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 foi ele. ele, é isso. E você, Xará, traz boas lembranças? Também, nossa, Silvio Luiz era, era engraçado, porque o Flávio Prado era o repórter de campo na época, quando era o Pedro Aliás, Luiz, Silvio Luiz. fez depoimento às lágrimas, emocionante hoje sobre o passamento do Silvio Luiz. E o Flávio Prado era antítese, né, do Silvio Luiz, E o cara a- com a cara amarrada, bravo, né? de Então era um óculos, né? choque assim, era bem legal. E o Era Silvio um Luiz, trio de bem fato, né? legal, porque Ele- o Márcio vai lembrar, era o Silvio Luiz narrando, o Flávio Parado, repórter de campo, e E o o Pedro Luiz, Pedro Luiz, né? Que, aliás, foi um dos, se eu não me engano, foi um dos quatro locutores de 70, né? Na final foi o Joseval Peixoto, o Pedro Luiz. Não, não. Foi o Fiore Gilhote, o Joseval Peixoto. E acho que foi o Pedro Luiz. E qual foi o outro? Porque era um canal só de voz e a final de 70 foi dividida por quatro locutores: Joseval Peixoto, Fiore Gilhote, o Pedro Luiz e agora o outro tá me faltando. Não sei se foi o Geraldo e, Bloch. aí- bom, enfim, todos os bordões dele, né? Era muito divertido. Ô, Márcio, você que vive no Rio, talvez pudesse falar mais sobre o Apolinho do que nós que estamos em São Paulo, né? É, o Apolinho, quer dizer, aqui no Rio é figura folclórica. Casualmente eu conheci um rapaz que fazia jornalismo, era colega da minha filha, e trabalhava na Rádio Tupi na época. E ele falava maravilhas do Apolinho, porque ele dizia, olha, o Apolinho, do jeito que ele é no microfone, ele é fora do microfone. Ele chega lá sacaneando todo mundo, coitado, ele é divertido o tempo todo, né? E agora, o impressionante é a coincidência, né? Que eram três caras emblemáticos, bom, e partiram em 24 horas, né? Que foi o Silvio Luiz, cada um deles era para ter um dia inteiro para ele, né? A impressão que me dá, sei lá, é que eles combinaram, vamos tomar uma cerveja lá em cima, os três, então vamos embora, vamos tudo junto, coisa e tal, porque é a coincidência é que me chama a atenção. Agora, o Silvio Luiz a gente tem, né? Maravilha. Maravilha, o Silvio Luiz, ele tinha uma sacada. E, agora, tanto ele era politicamente incorreto pra caramba. Hoje em dia, talvez ele fosse meio cancelado. E o Otero Greco ele, e o amigão, é a quinta série, né? A quinta série que é em mim, Total. saúde a quinta série que habita em você. Que todo homem, né, não passa da quinta série, né? A gente nunca saiu da quinta série. Porque aquilo ali, Rodolfo deu um chute, com aí os dois se colavam de rir e coisa e tal. Eu lembro que uma vez tem um vídeo, tá por aí, que o assistente da seleção portuguesa, um sujeito cujo sobrenome era Rolão Preto. Não sei se vocês se lembram, gente. Piada Ele pronta, não, né? ele não conseguia falar Ele o não nome. conseguiu falar, então é de matar de rir, né? Então, era a quinta série, né? Então, impressionante é isso, né? Os três terem ido assim juntos praticamente no mesmo dia, né? É impressionante mesmo. Mas, enfim, o mundo ficou menos divertido. Mas acontece. É isso aí, Né? é da vida. Bom, vamos agora para a reta final, nossas dicas, bolas dentro, bola fora. Vou começar aqui pelo Xará. E aí, Xará, qual que é a sua dica, sua bola dentro, bola fora? Você já antecipou ali um pouquinho antes. Diz aí pra gente. Já a bola fora, já antecipei, né? O Paulo Pimenta como coordenador do governo federal lá no Rio Grande do Sul, já expliquei por quê. Minha bola dentro vão para os voluntários. É uma lição de vida, de fato, você gastar o seu tempo para, enfim, para ajudar, não só com dinheiro, né? Acho que o dinheiro é a parte mais fácil, Sim. dinheiro, doações e tal, mas com tempo, com esforço, de fato é um Alguns se exemplo colocando até importante, em situações de risco, né? sim. E minha dica, na verdade, é uma antidica, né? Eu Boa. não, tem uma série que está aí na boca do povo, Bebê Rena, fui assistir, né?
Não Não sei gostou, se vocês já Xará? pegaram. Tão confortável de assistir? Achou incômodo? Puta, não é que incômodo, meu. Eu não tenho problema com coisas incômodas. Eu tenho problema com lacração, só isso. Não precisava. Assim, então, tudo bem. Não precisava, vai. A série começa bem, começa num puta ritmo legal, tal. Você vai, Aonde mas pegou aí para vai você, numa. Xará? Uma série de coisas ali, aquele final com os pais, puta, forçado pra caramba. E o próprio cara, não é possível. O cara é um idiota. Sei lá. É, enfim, tem um. Podia ser melhor, vai. Te incomodou? Não foi assim para você como tá para muita gente. Porque assim, uma coisa é unânime, é que você, né, Marcelo, você realmente é um cara intelectualmente muito diferenciado, porque eu vou dizer por mim, eu não gostei, mas eu assisti porque me gerou um incômodo, né? Aquela situação do stalker, aquela insegurança do camarada, que de uma certa maneira temia, mas se sentia atraído porque ele era um cara com uma autoestima tão baixa e elas dedicavam tanta atenção a ele. Isso. Eu tive um sentimento contraditório ali, mas realmente, né? Falando No assim, final, no final, você até sente simpatia por ela. sim, É assim, ela vira até quase que a pessoa normal do negócio. É ma- tanta sim. gente anormal, que ela vira a pessoa normal ali, não é possível. Enfim, E é tênue não essa gostei. linha, né? É tênue essa Pois linha, né? é. O que parece ser normal e o que não é. Mas enfim, tá aí a sua antidica. E você, Márcio, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e a sua dica? Olha, bola dentro eu achei, é raríssimo a gente elogiar a CBF, tá? Mas eu acho que essa ideia de suspender o campeonato por 2 rodadas, ou seja, por um prazo definido, foi uma decisão inteligente. Eu acho que foi legal, porque se continuasse, no final do ano ia chegar uma loucura para os times gaúchos correrem atrás, né? Então, mais ou menos, e foi uma decisão de 16 clubes, foi extremamente democrático, né? 16 clubes dos 20 acharam que era bom suspender. Eu acho que eles fizeram de uma forma inteligente. Olha, paramos 2 rodadas, agora vocês vão dar um jeito também, porque não pode ficar parado o futebol o resto da vida. Gera perda de dinheiro, gera perda financeira, etc. Mas eu acho que foi certo. Eu acho que foi uma coisa, Essa uma foi a bola. freada de E a arrumação. bola fora? A bola fora, mais uma Olha vez, aí. é politicagem, é trocar o presidente da Petrobras com quem troca de camisa, essa politicagem rasteira que continua sendo feita nesse país, né? Indicação do cara lá porque vai ser candidato ao governo, tudo isso é triste. E dica, olha, essa semana eu não pensei em dica nenhuma, vou Não, passar, não vou tem passar. problema. O senhor tem um direito, um vale não dica por, por rodada. E você, ô Vitor, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Primeiro que eu endosso a antidica do Gutermann. Eu não consegui terminar. Terceiro episódio eu abandonei o BBB. Você não viu o quarto? Então, o quarto é o que é o pesado. Ah, mas nem, Assim, já foi, larguei. Eu tava perdendo meu tempo ali. Então, muito sombrio, não gosto muito dessa coisa deprê. Deprê Personagens já, depressivos. deprê já basta a vida, né, Xará? Pelo amor de Deus. Enfim, É que nem quando eu fui assistir Meninos e Lobos no cinema. Pô, nem saí pra jantar depois. Voltei pra casa, mas se poder. Porra, que filme escroto. a, a dica na mesma linha de série, eu assisti uma boa chamada Clickbait. É um policial bem decente Bem legal. que prende a sua atenção. Não é nada de extraordinário, mas você fica preso, você quer terminar logo. São 8 episódios, você meio que dá uma maratonada, porque no final de cada um você quer ver o outro. Fazia tempo que eu não via uma série dessa. E a bola dentro, eu vou dar a bola dentro pro Marcelo Guter, que produziu uma série de 10 artigos de Israel-Palestina, que são extraordinários. Um trabalho de pesquisa assim exaustivo.
me dá até um arrepio só de pensar o quanto que não envolveu esse trabalho de pesquisa, porque são fontes da ONU históricas, dados que são depois massageados para se transformar em informação, porque não é só o dado, é o dado com análise, né? Não, eu desconheço uma outra fonte jornalística no Brasil que trate desse assunto com tanta profundidade e, na medida do possível, imparcialidade, porque também o Guterres até fala, ele não esconde ninguém a simpatia e tudo mais, mas ele acaba saindo dessa simpatia e olha de cima, cada um que tira suas conclusões. Então, assim, fenomenal. Eu estou compartilhando aos poucos, porque eu já compartilhei 5 dos 10. Estou indo a conta gotas, Uhum. mas quem ainda não leu, precisa ler. Mais um pouco esses artigos, acho que daria um livro já, porque você vai somando, né? O blog ele te avisa, né? Quantos minutos de leitura. Então você vai somando os minutos de leitura, eu não sei quanto dá, mas deve dar aí 1 hora e pouquinho. Não é um livro ainda, mas assim, se der mais uma pesquisada, mais uma floreada, vira livro. Tá? Então, assim, dica, quem ainda não leu, leia. Se virar livro, eu Então, compro. realmente fala Se virar, sensacional. Sensacional livro, se virar essa livro, eu compro coletânea para aí. minha coleção Gutermaníaca. Essa coletânea aí de artigos é extraordinária. Vou fazer uma confidência aqui. Um dos livros que eu mais gostei que eu li foi a biografia do André Agassi. Puta, sensacional. E eu tava numa viagem com essa biografia e eu fiz uma conta assim de quantos dias faltava a viagem, quantas páginas tinha, que era para não ler uma quantidade de páginas maior por dia, que era para durar a leitura. Eu tô ensaiando, porque que eu imagino, né, a qualidade dos artigos. Eu tô ensaiando assim pegar um feriado prolongado, um final de semana que eu consigo fazer uma sexta-feira ali meio com home office para tipo maratonar o Xará. Bom, eu vou dar aqui a minha bola fora. É assim, é quase que um conjunto da obra de você ver essa, fazendo um pouco eco aí o que o Márcio disse, né? Assim, essa falta de pudor, né? De usar cadáveres como palanque, né? Como a gente viu aqui com o João Agripino Freak Show na Covid, né? E essa preocupação com a imagem, com o lacrar, né, da nossa blogueirinha. Então, assim, é uma coisa realmente nojenta, sabe? Nojenta, nojenta, nojenta. Essa imprensa militante tentando minimizar esse show de cidadania, esses heróis anônimos. Eu vi um senhor que com um caiaque de 2 lugares, ele salvou 300 pessoas. Não é brincadeira. Acho que o cara deve ter ido no limite das suas forças físicas, um homem qualquer, mas que ali naquele momento se transformou num herói. Então, assim, uma bola totalmente fora, né, para esse pessoal. Simbolizando o lado oposto, eu vou dar uma bola dentro para o espetáculo, para o show que a torcida do Galo deu, né? O Atlético Mineiro convocou a sua torcida para que, no lugar do jogo, fossem assistir um treino. E a torcida apareceu em massa. Isso virou mote para doações. Então, assim, foi um espetáculo. Nós que somos amantes do futebol, vez ou outra, nos deparamos com vídeos, né, em que a mensagem é muito mais que futebol, né? Então, parabéns para a torcida do Galo. E eu vou dar 2 dicas aqui, uma minissérie chamada Safe, que tem como protagonista o mesmo ator que fez Dexter. Eu curti, trata ali de um. Eu não vou dar spoiler, mas vale a pena, tem um final surpreendente. E uma série dinamarquesa que eu vi, que está no seu 4º capítulo, que dá quase que uma impressão que já acabou. Mas talvez tenha uma continuação. Mas se não tiver, eu gosto um pouco dessa coisa da ficção científica e tal. E tem e ao final também tem uma mensagem, talvez um pouco lacrativa, mas quem sabe ainda resta em mim um pedacinho daquele adolescente lá que foi militante do movimento secundarista, vai saber, talvez. Mas eu achei bacaninha, assim, acho que vale. Como são só 4 capítulos, eu tenho a sensação que virá alguma coisa depois. Mas se você assistir esses 4 capítulos, eles já teriam um começo, meio e fim.
E é uma série dinamarquesa, eu curti, chamada O Sinal, na Netflix. Bom, meus amigos, é isso. Mais uma semana. Se eu não estiver enganado, semana que vem, nosso quinto elemento está de volta, a Nora. Eu preciso consultar aqui o nosso departamento pessoal para ver. Senão, ela vai ter que mandar mais fotos para justificar a ausência. Mas o fato é que é sempre muito bom encontrar vocês. Obrigado, Márcio. Obrigado, Xará. Obrigado, Vitor, né? Vamos rezar aqui, unir esforços para que o povo lá do Rio Grande do Sul, especialmente, né, cada dia mais consiga se reerguer, superar e a gente seguir nessa corrente aqui, cada qual na sua possibilidade, ajudando, porque realmente a sociedade civil está dando um show e mostrando que a sociedade é maior que o governo, ainda que eles não queiram que seja. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um grande abraço. Um Um abraço. abraço, boa noite. Valeu, Tchau. gente.